Gente, tá começando a ficar um pouquinho mais escuro. Eu acho que é porque tá começando a formar chuva, sabe? Não sei o que que acontece aqui, né? Porque aqui não é época de chuva não, mas tá começando a chover. Então tá bom, né? Vamos voltar pra história desse cara aqui que só quer ser. E vocês vão ter que se acostumar comigo trocando de filtro, que nem troca de roupa. E colocando os meus frios novos pra dentro. Afinal de contas, será que tem um pouquinho do narciso? Do narcismo, né? Eu acho não, tenho certeza que todos nós temos. Todos nós temos dentro de nós um pouquinho do TN. Depois eu vou explicar pra vocês o que significa essa sigla. Deixa eu ver se tá bem localizada a câmera. Pra vocês pegarem meus bebês ali, né? Tem que dar nome pra eles. Gente, eu aceito sugestões, viu? Pros nomes. Quem tiver algum nome, por favor, coloque, tá? Nos comentários que eu tô aceitando. Tô precisando colocar o nome deles pra quando vier chamar a vinheta, né? Falar que nem a Joyce, né? Penny, Jack, vinheta. Olha que chique. Ainda mais sabendo que é vocês que deram. Ó. Vamos lá, continuando então. Nesse tal de vai e vem, nesse namoro todo, nesse homem lindo que dói, né? Que se sentiu o homem mais lindo do mundo, aquele que não podia, quer dizer, ninguém podia com ele. Infelizmente, coitado, uma ninfa se apaixonou por ele. Essa ninfa chamava Eco. E ela apaixonou loucamente por ele. Sabe aquelas mulheres que, quando encontram um cara narcisista, elas ficam atrás, elas sofrem, elas choram. A pessoa pode fazer o mal que for, pode fazer o deboche que for, pode fazer, pode mentir, pode se achar, pode humilhar, pode pisar, pode falar na cara, né? Olha, eu sou eu, você é você, somos bem diferentes um do outro e tal. Sabe? O típico homem que a gente nomeia como o narcisista. Lembrando que não são só homens narcisistas, viu? Existem muitas mulheres narcisistas, né? Não só homens, mulheres também. Continuando um pouco da nossa história, o resto. Ai, a ninfa ficou louquinha, louquinha por ele. Ele fazia ela sofrer, marcava encontro, não ia, debochava da cara dela, fazia ela passar vergonha na frente das amigas, do que era das outras ninfas, né? Das outras donzelas, falava coisa que não era verdade. Enfim, era um narcisista. E aí o que aconteceu? Ela não é besta nem nada, ela fez como muitas mulheres fazem. Acabou se vingando dele, como jogou a seguinte maldição, que Narciso, se aí ela jogou a maldição pra ele, que a maldição foi, sabe aquelas maldições que você joga de coração? Assim, eu costumo dizer que não é nem maldição, é bruxaria, sei lá, sabe? E ela foi e teve o amor dela negado por ele, né? E aí ela resolveu pedir a uma deusa. O nome da deusa é Nêmesis. Significa a deusa da vingança. Gente, todos os nomes que eu falar aqui, eles vão ter um significado. E todos os significados são significados emocionais, significados de personalidade, significados sentimentais, até porque é uma lenda, é um mito, né? Já estou falando. E daí ela foi pedir para Nêmesis que lançasse sobre o Narciso uma maldição. E ela lançou. Qual foi a maldição? Que ele se apaixonasse com muita intensidade, mas com muita, muita, muita intensidade, assim, de ficar louco. Sabe por quem?
não mais, não menos, por alguém. Mas não que esse alguém consiga possuir a sua amada. Entenderam? A maldição era a seguinte, que ele ia se apaixonar por alguém, mas não mais, não menos, que esse alguém o correspondesse, fosse tão melhor que ele ia se apaixonar a um ponto, mas a pessoa não ia se corresponder, não ia corresponder com ele, né? Então, ele ia se apaixonar com intensidade, mas não ia conseguir possuir o amor da sua amada. A maldição foi lançada e Narciso se apaixonou. Se apaixonou de forma doentia, de forma intensa. Que nem aquelas mulheres que se apaixonam e sofrem, né? Por aqueles homens narcisistas que eles adoram, entendeu? E assim foi ele. Ele se apaixonou. Só que ele não era correspondido. Ele não era entendido. Ele não entendia. Ele não entendia o porquê. Se as pessoas falavam que ele tinha tanta beleza, por que ele não era correspondido? Por que ele não era entendido? Sabe? Ele chegou até a pensar que a pessoa com quem ele tinha se apaixonado era a irmã gêmea dele. Mas não. Ele se apaixonou nada mais, nada menos pelo reflexo dele mesmo, por ele. O mito de Narciso conta que Eco era uma ninfa falante e vivia seguindo o caçador. Em uma dessas conversas, ela o atraiu para uma fonte. Quando Narciso se abaixou para beber água, ele avistou a sua imagem refletida nas águas. E ele estava tão apaixonado que ele já estava, querendo pegar, querendo tocar, querendo sentir. Que nesse mesmo momento, ele ficou tão encantado com o que ele viu que ele perdeu a noção. E foi. Que nem aquelas mulheres, né? Quando tá cega de amor, não tem? Foi cega. Puf! Caiu dentro da água e morreu afogado. Na sua própria imagem. E foi isso que aconteceu, né? Ele se abaixou para beber água e avistou a sua imagem. E ele foi tentar beijar e acabou caindo e morreu afogado na sua própria imagem. Nesse momento, Narciso ficou encantado com o que viu, observando seus cabelos, os seus olhos, os seus lábios e não conseguia parar de olhar. Observou tanto, o desejou tanto possuir aquela imagem, não sabendo ele que se tratava dele mesmo, mas não conseguiu. E então ele acabou dando a sua vida para ver se conseguia ter aquela pessoa que era o reflexo que ele via, que era o reflexo dele mesmo. Gente, para que contar essa história? Uma que eu acho ela muito linda. Eu sou apaixonada em literatura grega. E outra porque ela tem 2 desfechos. A gente pode tirar 2 aproveitos dela. O primeiro, tá vendo aqui? O Narciso deitado, né? E a ninfa do lado, a que julgou a maldição, tá lá olhando, esperando acontecer. E ele já deitado, apaixonado no reflexo dele. Qual é os dois, né? No caso, as 2 histórias que a gente pode tirar, as análises, né, da lenda. Gente, para os gregos até hoje, tá? Isso é uma cultura grega. Tudo que excede e ultrapassa os limites vira algo que eles chamam de híbris. Na religião grega, essa palavra retrata a insolência e o descomedimento. Então, era isso que ele tinha. Narciso nasceu com muita híbris. E os outros deuses ficaram se achando insolente, né? Se sentiram insolente. E aí foi aonde retratou-se, foi onde nasceu essa palavra, insolência e descomedimento, que está relacionada ao excesso de confiança, arrogância, orgulho exagerado. Tá vendo só? Um dos desfechos da história